Ai ai, ano de 2025. Que ano mais lindo e maravilhoso. O que será que aconteceu nesse ano? Olá pessoal, eu sou o Caio e hoje vai ser um vídeo especial do último vídeo do ano de 2025. Um ano que praticamente foi maravilhoso e muito ruim. A retrospectiva que eu fiz anteriormente em 2024 vai ser eu contando sobre o que aconteceu na minha vida, o que aconteceu com os meus amigos e etc. E se você é novo e tá gostando muito dos conteúdos, eu quero que vocês deixem um like e se inscreva. E bom, já deixaram um like e se inscreveu? Então bora começar! Ah, espera um minuto. Um detalhe importante é que tem um vídeo que eu falei das histórias de toda a minha saga da minha vida, que foi do 2022 até o 2025. Só que aquele vídeo foi de 2022 até 2025 de maio. Só que aparece umas partes de janeiro até maio de 2025. Então essas partes aí vai ser meio que um remake, porque aquele vídeo eu fiz na pressa. Mas esse vídeo vai ser feito na calminha, né? Já que essa produção desse vídeo está muito longe de ser lançado. Agora chega de enrolação e vamos lá. Então começando no dia 1º de janeiro de 2025, quando eu postei o primeiro short às 12 horas da manhã. O primeiro no caso. E o outro vídeo que foi lançado foi um vídeo longo, que aparece o trailer da temporada 3 de Kaivin Animação, que no caso é minha série inventada. E sem falar que também foi lançado o Top 200, que naquela época eu era muito alto, eu tava no 42, que é o ranking de canais de Country Balls do Brasil. É claro que nos primeiros dias de janeiro foram legais, já que no dia 9 de janeiro foi lançada a temporada 2 completa. E também acho que você já sabe, né? Foi anunciado o Nintendo Switch 2. Eu queria esse videogame, ainda não tenho. E no dia 19 de janeiro a temporada 3 começou com a primeira parte do episódio 41. No caso, o episódio 41 é separado em duas partes. Janeiro estava até sendo legal, só que mesmo assim ele é considerado o pior mês. Ué, mas por quê? Calma, eu já vou explicar. Eu sei, galera, não teve tantas coisas que aconteceu no ano de 2025, tanto que 2024 aconteceram muitas coisas, mas 2025 aconteceu menos do que no ano de 2024. Mas agora vamos para a parte ruim. Para quem não sabe, naquela época eu era amiga da Angie. Eu era amiga dela ainda, já que nos finais de 2024 aconteceu uma coisa ruim. Eles terminaram. E como eles terminaram, eu era amigo mesmo assim dos dois. E também eu comentava no canal dela. Mas porém aconteceu uma coisa ruim. No dia 23 de janeiro, o Vini tava de boa. Assim que ele entrou no YouTube, ele se deparou com um post da Anne. Que ele ficou meio estranho, né? Depois ele falou comigo sobre isso. Mas aí piorou mais quando ele olhou os comentários. Tava lá, o meu comentário. Ele descobriu que eu estava gostando da Angie. E depois que ele descobriu, ele me xingou. Eu e Vini brigamos. E ele ainda falou que vai parar de ser meu amigo. Mas eu tava tentando. Eu tava muito lascado depois do Vini descobrir que eu estava gostando da Angie. E ele tava falando se eu tava apoiando ela ou ele, e eu falei em ninguém. Sério, galera, é porque naquela época eu não era tão inteligente. Seria muito diferente se o Vini parasse de ser meu amigo, já que se o Vini parasse de ser meu amigo, a série do Kaivin Animação seria cancelada e não teria mais episódios. Sem falar que ia parar direto no comecinho da temporada 3. Ai meu Deus, eu tava chorando naquela época, mas no final deu tudo certo. Porque no dia 24 eu contei tudo o que aconteceu pra Angie. Ela tava falando que o Vini tava sendo mal. Na minha opinião, ele não tá sendo. E aí a Angie tava falando pra ele parar. E depois no dia 25 as coisas se resolveram.
O Vini pediu desculpas e continuamos a ser amigos. Eu acho que o motivo real dessa briga é porque o Vini pensou que eu estava gostando muito mais da Angie do que o Vini, que também pensou que eu estava sendo um talarico. Talarico, pra quem não sabe, é quando um amigo tem uma namorada, mas um amigo fica apaixonado. Meu Deus, essa foi a parte mais tensa de janeiro. Foi considerado o pior mês. Janeiro de 2024 foi pior, mas 2025 foi muito mais. Galera, janeiro infelizmente não é um bom mês pra mim. E falta a última coisa de janeiro. No dia 31 eu fiz um conteúdo de farm pela primeira vez, um Country Farm, que é aqueles Country Balls do balão, que como estava fazendo sucesso, eu mesmo tive que fazer, já que eu interessia nos conteúdos que fazia muito sucesso. E sabe o que aconteceu? Em um dia eu consegui 640 de inscritos em um dia, sendo a maior quantidade de inscritos em um dia no ano de 2025. Só que essa quantidade é muito pouco do que os outros Country Farms que cresceram demais, como por exemplo o Belgica Ball. Ele conseguiu chegar nos 400 mil inscritos em menos de um mês e acabou ficando em terceiro muito rápido. Mas agora vamos para fevereiro. Em fevereiro foi um mês ótimo. E o que teve de bom nesse mês? O mês praticamente que conseguiu ser o mais crescido do ano de 2025. Inclusive não teve nenhum dia que eu perdi inscritos. Que também naquela época eu voltei com os vídeos de gameplays, que dava muita views nos vídeos longos, né? Meu Deus, fevereiro não teve tantas coisas que aconteceram, mas eu vou falar umas outras coisas que aconteceram. No dia 14 de fevereiro foi lançado o episódio 41, o episódio 41 completo 2/2, que na minha opinião é o pior episódio da temporada 3, porque o episódio 41 é um especial dos Dias dos Namorados nos Estados Unidos, dia de São Valentim. Porque o episódio 41 apareceu vários casais, tudo bem que o Caio X Skate faz sentido. Só que casais com a Lorena, suspeito, e o Paulo e a Estelle não fazem sentido mais, porque eles terminaram. E também o outro chips que veio foi o Coyote, que é meu filho, e a Filhinha. Eu acho que é desse jeito que fala. Só que por que eu tive a ideia de chipar o meu filho? Eu me arrependo um pouco de eu fazer isso. E também foi nesse dia que o YouTube completou 20 anos. Pelo visto é só isso, essa parte. Outra coisa que aconteceu em fevereiro é os vídeos de Sprunk. Eu já havia começado a fazer vídeos de Sprunk, né? E como eu comecei a fazer vídeos de Sprunk, eu comecei a fazer sucesso. E também, em 17 de fevereiro, eu bati 50 mil de inscritos. Demorou praticamente 5 meses para ir de 40 mil até 50 mil. E o especial de 50 mil era em live, fazendo desenhos dos personagens, só que na versão Sprunk. Eu era viciado nos Sprunks, claro. E também outra parte de Sprunk foi no Caive Animação. Lançou o episódio 42, só que eu sonhando que eu estava no mundo dos Sprunks, aí é o Sprunk de novo. De vez em quando eu postava Sprunk. E no dia 27 de fevereiro eu fiz outro farm. Mês de fevereiro só teve um farm que eu fiz. Chegamos em março, que eu fazia uns memes e os memes viralizavam. Foi nesse mês que eu fiz muito mais farms. E também foi lançado o episódio 43, que é uma inspiração dos vídeos do Pet Speed.
Mas o mês de março foi bom? Não. Sabe o que aconteceu em março? No dia 20 de março, eu postei um vídeo que era o vídeo do arroz em diferentes idiomas. Que era um short que só caía quando eu passava nos shorts. Mas temos um problema. Quando eu postei o short, tomou strike. Pois é, galera, tomou strike. E o que há de errado nesse vídeo? Não foi um strike injusto, foi strike justo. Porque nesse vídeo teve duas coisas tóxicas. Uma que é a fala representada e uma que é uma bandeira que não pode ser colocada, que é aquela bandeira da Alemanha. E também a fala representada da Alemanha. É óbvio que eu não posso mostrar pra vocês, porque senão esse vídeo vai tomar strike. E depois de tomar, eu tava com medo, eu tava nervoso. E ainda o Vini e eu brigamos, por eu ser menos inteligente. Antes daquele strike esgotar, outra coisa ruim acaba de acontecer. No dia 26 de março. Mas então, lembra da Kate? Uma cubana que eu estava namorando? Nesses dias, o Vini, ele foi dar uma olhada no canal dela e acabou descobrindo que ela tinha 10 anos. Mas na verdade eu não sabia disso não, cara. Ela mentiu. Ela falou que tinha 15 anos, só que na verdade ela tinha 10 esse tempo todo. E o Vini tava muito desesperado, ele tava quase parando de ser meu amigo. E eu não tive escolha, eu tive que terminar. Mas fica tranquilos, galera. E essa coisa que o Vini fez, na verdade ele fez pro próprio bem. Porque namorar com crianças é tóxico. Se você estiver namorando com crianças, por favor, para imediatamente. Porque você só pode namorar se você tiver mais do que 14 anos. Tudo bem que eu já namorei com 13. Mas eu namorei desde junho de 2024, então eu namorei com quase 14 anos, então foi um pouco errado. Eu chorei muito naquela hora e eu agradeci muito o Vini depois de ter me ajudado. É porque o mais inteligente sempre ajuda o menos inteligente. Porque eu percebi que eu não estava sendo uma pessoa legal. Mas tem outras coisas que aconteceram em março. Porém, tem outras coisas que aconteceram em março. Eu refiz aquele vídeo do arroz em diferentes idiomas, só que sem aquele símbolo da bandeira da Alemanha. Também, só que uma coisa eu esqueci. O áudio aparece falando aquele idioma da Indonésia, que é aquela fala representada da Alemanha. Eu ainda não deixei no recomendado para crianças e o vídeo tomou strike de novo. Mas e o episódio 44? Bem, ele foi lançado no dia 21 de março e estava em estreia, só que depois da estreia acabar ele ficou privado. Ele só conseguiu ficar público no dia 27. Mano, depois disso eu desisti. E também eu e Vini brigamos novamente. Isso porque naquela época eu era um idiota. Eu era um idiota, galera. Eu era um idiota. Eu acreditava em tudo. Eu acreditava em qualquer inspiração de short que eu ia fazer. Eu acreditava em todas as pessoas, todas as falas. Só isso, cara. Depois de todo esse desastre, eu criei meu segundo canal. Eu criei esse segundo canal para eu repostar os vídeos que marcaram muito. Eu repostar todos os episódios das séries que eu postei. Também, se o meu canal fosse banido, eu estaria repostando os shorts mais famosos, um dos primeiros vídeos e etc. E só isso que teve de março. Março foi muito horrível. Foi ruim também pro Compation, que é meu amigo. Ele perdeu o canal. Foi logo no dia 20, o dia que eu tomei strike. Como os começos de ano estava sendo muito ruim,
eu não podia postar nada em abril, já que por conta dos strikes eu fiquei muito tempo sem postar. E aí teve um tempo que eu utilizei todas as fotos preto, agora a foto é preto, o banner é preto e praticamente não vai ter nada. No dia 10 de abril, finalmente podia postar, só que eu postei que eu desistiria no canal, já que eu não tava com coragem de eu postar um short, já que se eu postasse um short, sei lá, se eu postasse um short do nada eu levar strike eu seria banido. Só que no dia 13 eu arrisquei. Eu fiz um short do episódio 81 de Contribaus refazido. Não vai ser aquele do arroz de feijão, mas é claro, né? Porque se não funcionou duas vezes, é óbvio que não vai funcionar. E deu tudo certo, não tomou strike, que bom. Aí depois postei outro short que é um meme que tava fazendo sucesso. Eu estava postando shorts muito leves. Eu tô postando leve porque eu não quero ter um canal banido. E depois eu postei um vídeo longo falando que eu voltei. Praticamente eu voltei. E agora eu tenho que tomar muito cuidado para eu não tomar strike. Eu tenho que tomar cuidado para não tomar o outro strike e esperar os strikes esgotar. O mês de abril era ruim porque eu era muito flopado. Eu perdi inscritos, eu não conseguia fazer um sucesso grande. Mas graças a Deus, no dia 25 de abril, eu fiz um short que praticamente bombou e ficou do top 1 dos vídeos mais vistos do ano de 2025. E eu consegui recuperar os inscritos e o abril eu consegui 700 inscritos. Nos primeiros dias foi ruim, porém nos dias finais de abril foram legais, já que só no final de abril que eu cresci. Ah, e esquecendo, no dia 22 de abril eu tinha voltado com a série do Caio na animação, que foi o episódio 45, onde a Fia Reversa está falando por que ela está dominando o mundo. E também tem a parte 2 sobre isso, que é o episódio 46, que foi lançado no final de abril, no dia 30. Ah, pelo amor de Deus, cara, nossa, sou muito ruim de memória, cara. Em 22 de abril, eu tive um sonho muito bizarro. Era o sonho que eu estava namorando com a Angie, com a ex do Vini. Eu juro pra vocês, galera, esse não é trollagem, galera. Eu juro pra vocês que isso é verdade. Mas depois de eu acordar, eu fiquei com vergonha. Eu não conseguia parar de ficar com vergonha da Angie. E alguns tempos depois eu começava a elogiar ela. A gente tava se tornando melhores amigas. Ou até mesmo fazendo desenhos e conversando. Foi legal, mas me arrependo um pouco. Só que o problema é que o Vini sabe que eu estou com vergonha da Angie. Isso pode ser um problema. Ele pode contar pra Angie que eu estou apaixonado. Mas esse é só isso, cara. Eu acho que é só isso de abril mesmo, né? Eu acho que eu não esqueci de alguma coisa. Então, bora pra maio. Em maio de 2025 foi legal. Eu consegui crescer, não tomei nenhum strike, graças a Deus. Em maio eu não me lembro de tantas coisas que aconteceram. Tava tudo de boa. E também foi lançado o episódio 47, que eu me arrependo de fazer esse episódio, porque esse episódio eu fiz por causa de eu terminar com a Kate. Hoje em dia a Kate ainda aparece, porque a Kate é uma personagem, porque ela apareceu desde o episódio 1, ela apareceu antes de eu conhecer a Kate na vida real, onde hoje em dia eu terminei. Mas depois de algum tempo eu considerei que isso é uma trollagem do meu filho. E também semana que vem foi lançado o episódio 48, que é onde o filho do Remy Reverso salvou o seu pai. E também apareceu a Jade, que é aquela que fala espanhol. Só que hoje em dia ela tá descontinuada porque ela não assiste. E na outra semana que vem, em 21 de maio,
o meu canal fez 2 anos, com 2 vídeos especiais. Uma que é o episódio 49 e uma que é a história da saga de toda a minha vida, que eu falei sobre esse vídeo desde o começo do vídeo. Agora vamos para as partes que agora vai aparecer coisas novas sem ser aquele vídeo antigo de saga completa. Que aquilo lá foi de 2022 até 2025 de maio. Agora sim, vamos para as coisas novas. Depois do meu canal fazer 2 anos, em 22 de maio eu voltei com as Country Balls e agora está evoluído. Os packs de olhos agora estão na versão Marrocos Ball. Os packs de olhos antigos, aquilo lá eu baixei, só que eu não falei sobre isso, né? Porque não há nada de interessante. Só que tava tudo de boa, só que no dia 24, do nada o Vini faz um chips de eu e a Angie. Eu sei, galera, que ele só tá fazendo uma trollagem, né? Mas isso pode dar problema, porque eu falei pior que combina. E aí o Vini para de rir e ele fala que eu estava sendo um talarico. Ai meu Deus, cara, isso é tenso. Só por eu ficar com vergonha da Angie já acontece problemas. E depois de algum tempo deu tudo certo, né? Pelo menos. Mas eu contei tudo pra Angie, né? E ela ficou rindo, né? Eu tava fingindo que eu achei esse sonho meio bizarro. E eu tava fingindo que eu não tava com vergonha. Só que o problema é que eu elogiava ela. A gente se conversava muito. E ela era minha melhor amiga. E a gente se ajudava. E também, uma coisa que eu falei pra Angie é que a Angie não tava se dando bem com o Vini, né? E aí no final conseguiu pedir desculpas pro Vini. Que interessante, eu consegui resolver os problemas. Então eles voltaram a namorar? Não, cara, não. E também foi lançado 3 partes separadas do episódio 50, porque o episódio 50 é separado em 4 partes. Pelo visto eu acho que só isso em maio, né? Então eu acho que é só isso. Junho de 2025 foi extremamente épico. Calma, você já vai saber o porquê. Tem um post que eu fiz que é o 365 dias, 6/6/26. O que será que vai ter algo nisso aí? Provavelmente eu não sei se vocês vão saber sobre isso. Mas se vocês saberem, pode ser muito bom. E é óbvio que aconteceu em junho. Só que nos meses de junho eu descobri o CapCut Pro, aquele aplicado CapCut Pro. Eu comecei a utilizar e agora eu tenho acesso a todas as vozes Pro. Isso é muito bom. Eu até fiz um vídeo com isso. E também foi nesse mês que eu comecei pela primeira vez postar shorts todos os dias. Que hoje em dia eu até faço. Teve um vídeo aí que, pelo amor de Deus, cara, por que eu fiz esse vídeo, cara? Do Brasil sonhando que tá namorando com o Japão. Isso porque é uma referência do Black Diamond, que é aquela marca do Brasil. O Black Diamond falou que foi o Japão que estava namorando com o Brasil. Eu me arrependo de fazer isso. O Vini até reclamou porque eu coloquei no final sonhei que estava namorando com a Angie. Isso pode ser um perigo, já que tem chances de rolar uma briga entre eu e Vini, por causa de eu gostar tanto da Angie, de eu estar sendo um talarico. E também no dia 12 de junho, no dia dos namorados, eu fiz um vídeo especial do dia dos namorados até. Só que, na minha opinião, eu não sei se eu me arrependo ou foi legal, porque eu inventei, eu coloquei um estilo na Argentina com orelhas de gatos rosa. Mas ninguém da comunidade fez isso, porque eu acho que com certeza não vai fazer sucesso se eu colocar a Argentina desse estilo. E também uma coisa boa. No dia 18 de junho, o strike esgotou. Nossa, graças a Deus, o pesadelo acabou.
Só que o segundo strike só esgota semana que vem. E também no dia 18 de junho foi lançado o compilado de 100 episódios de Contra Balls. Pra quem não sabe, galera, mês de junho não é um mês ruim, galera. Mês de junho é um mês ótimo, cara. É o mês que eu mais tenho sorte no meu canal. Vocês não tem noção. O mês de junho é o melhor, cara. É o melhor mês desse canal. Em 2023 de junho, eu fiz Contra Balls pela primeira vez. Em 2024 de junho, eu fiz um sucesso devastador. E agora, 2025 de junho, é os strikes esgotando. Junho sempre é um mês de sorte. E também no dia 19 de junho foi lançado o episódio 50, que deu trabalho de fazer. Eu não consegui fazer um episódio mais longo do que o 40. É porque eu tava postando short todos os dias, né? Ocupava o tempo de eu fazer o episódio 50. Depois de eu terminar o episódio 50, no dia seguinte eu melhorei o meu personagem. Sem falar que eu tenho só duas OCs. Uma que é a original e uma que é de Contra Balls. A de Contra Balls, a OC de Contra Balls é a primeira vez que apareceu, foi em março de 2025, com a foto. E por fim chegamos no dia 25 de junho, quando o segundo strike foi esgotado. Agora sim todos os strikes esgotaram. Agora sim meu canal está seguro. Só que outra coisa aconteceu no dia 25 de junho. Novamente uma coisa acabou de acontecer. Novamente eu sonhei com a Angie. Dessa vez foi de amigos, não foi de namorar. Eu até falei isso pro Vini. Só que depois ele tava falando pra eu pedir namoro pra Angie. Isso porque o Vini naquela hora ele foi errado. Ele falou que eu não estou sendo talarico porque só é talarico durante de estar namorando. Só que o Vini não está namorando mais com a Angie, então eu não estou mais sendo talarico. Só que o problema é que o Vini sabe que eu estou apaixonado pra Angie e ele tava falando pra eu pedir namoro pra Angie. E se eu não falasse, ele ia falar que eu estava apaixonado. Eu não tive escapatória. Eu tive que pedir. Nossa, eu tava tremendo. E como eu não tinha escapatória, eu pedi. E no dia seguinte, a Angie respondeu. Ela ficou muito estranha. Ela tava estranhando que eu estava apaixonado esse tempo todo. Ela tava falando que realmente gosta de mim. E eu gosto sim. Só que a Angie prefere ser mais amigo do que namorar. Então ela falou não. Isso porque, pra quem não sabe, a Angie já tem namorado, então não tinha como. Mas eu pedi mesmo assim porque eu não sabia que ela tinha. Mas no fim deu tudo certo, agora eu não tô mais com vergonha da Angie. E no dia 28 de junho eu tô de férias. Em julho de 2025 foi um mês mais ou menos. Ué, por quê? Mesmo sendo um mês de férias, é um ótimo mês para conseguir crescer no canal. Acontece que julho não foi um mês tão bem sucedido. Eu só consegui 1000 inscritos. E vários canais de Contra Balls estavam sendo banidos do YouTube. O que isso é muito estranho. E também foi nesse mês que eu consegui 58 mil inscritos. E também eu tava viajando, né? Eu viajei uma viagem longa para Pará, onde o Andréu mora. Eu quase conheci o Andréu, seria top. Julho me parece que não aconteceu tantas coisas. E também teve um dia que eu perdi a maior quantidade de inscritos em um dia. E umas partes que eu me lembro foi lançado o episódio 51, que começou o capítulo 6. Que agora todos os 10 episódios serão separados em capítulos. Também teve o novo design da Kate e uma nova personagem, a Ciane, que é uma pessoa muito parecida comigo na série. E eu já fiz o episódio 52 1/2. Só que eu tava com dificuldades de fazer shorts, já que o CapCut, o APK do CapCut Pro, aquecia o celular, não carregava para colocar as camadas, não carregava para colocar vozes, não carregava nada. E depois de algum tempo eu tive que infelizmente voltar pro CapCut original.
Não teve tantas coisas que aconteceram em julho. Então vamos falar sobre o episódio 52. Basicamente é eu passando 24 horas nos universos doces, conhecendo o lugar, conhecendo os irmãos da Kate. O top 50 eu tinha voltado nesse dia, só que infelizmente depois de algum tempo eu saí. É porque é muito fácil conseguir entrar no top 50 por conta dos vídeos de farm. E também havia uma nova regra do YouTube que ele vai desmonetizar vários canais em 15 de julho. Vai evoluir o copyright. E eu fiquei muito com medo, né? Pode banir vários canais. Só que, graças a Deus, não aconteceu nada. Eu acho que é só isso de julho. Em 2025 de agosto, foi um mês um pouco ruim. Dia 4 de agosto as minhas férias acabou. Só que a cada vídeo que eu postava não dava muitas views. Agosto teve menos coisas que aconteceu. O Davi Contribuição um contra youtuber foi banido. E agosto não foi um mês tão bem sucedido, já que ele foi o mês mais flopado de 2025. Eu só consegui 400 inscritos e ficou em segundo das fases mais flopadas. Mesmo postando vídeos todos os dias, só deu essa quantidade. E o episódio 53 foi lançado no dia 12 de agosto. Foi um episódio com comemoração à volta das aulas. E é só isso de agosto. Setembro de 2025. 2025 de setembro. Foi um ótimo mês. Porque era meu aniversário. E eu fiz 15 anos. Meu Deus do céu, cara. Eu tô crescendo muito rápido. Lançando o especial, que é o episódio 54, um episódio de 8 minutos. Deu muito trabalho porque eu coloquei todos os personagens. Deu muito mais trabalho do que o 34, né? E eu infelizmente só consegui o CapCut Pro em 7 dias. Também eu fiz o primeiro vídeo com o Pro de verdade. E também foi nesse mês que eu finalmente consigo fazer um sucesso. Depois desses sucessos, eu consegui chegar nos 60 mil de inscritos. Foi no dia 11 de setembro, o dia mais marcante que foi ruim. E fazendo um especial de respondendo perguntas. E também agora eu considero os contritubers como meus amigos, como Goiás, Andréu, Compátio, Rondônia e outros. Setembro foi um mês sucedido, consegui 1.600 inscritos. É o mesmo de maio. E no final de setembro eu evolui minhas contribuições. Agora tá mais realista que, no caso, eu aprendi no tutorial do Compátio. E setembro foi o mês que eu nunca perdi inscritos, tirando que o dia 3 eu só perdi só um. Outubro, eu pensei que seria flopado, igual um 2024, que foi flopado também. Mas vamos falar disso depois. E uma coisa boa já acontece no primeiro dia de outubro. A Maria Laura voltou, depois de 11 meses. E também foi nesse dia que também consegui 61 mil de inscritos. Houve também outra coisa que aconteceu em outubro, que eu lembro, claro que eu lembro, eu ia esquecer disso, mas eu lembrei disso. O Andréu anunciou que vai desconsiderar os canais de contribuições que só fazem farms. Mas por que ele está fazendo isso? Isso porque o top 50 tava chato, porque quando eu finalmente voltei pro top 50, infelizmente eu saí de novo, porque os farms estão me passando e ainda os canais de farm conseguem 100 mil inscritos muito fácil. E ainda os canais de conteúdo normal não conseguem se manter no top 50. Como por exemplo eu, o Riel, o CB Animations, o canal antigo do CB saíram do top 50 por conta dos farms. E depois disso vai rolar uma votação se os Country Farms seriam considerados como canais de contribuições. E até
o Goiás ficou desesperado, né? Ele não queria ser desconsiderado porque ele queria ficar no topo da comunidade. E a votação do não ganhou, falando que canais de Country Farms não seriam considerados como canais de Country Balls. Também depois de desconsiderar, o Goiás percebeu que ele foi desconsiderado e ele estava querendo minha ajuda. Mas como que eu vou ajudar sendo que o André é o rei dos gráficos? Depois de ser desconsiderado, o Goiás agora virou o hater do André. Enquanto eu era amigo dos dois, do Goiás e do André, só que eu quis ficar neutro. E também printaram um top 50 em setembro, sem os canais de farm. E olha só isso, cara. Eu fui direto pro 43. Que na minha opinião, agora sim o top 50 vai ficar interessante. E na próxima semana, do nada, eu consigo crescer muito rápido. E acontece que o short de Uma Grande Ameaça fez sucesso. O short do Baldes fez sucesso. O Última Pessoa do Planeta Terra do nada começou a crescer. Ele foi postado em 2024 de abril. E também o vídeo do Eu Sei Onde Você Mora, que começou a crescer. Tipo, eu não sei o que aconteceu, velho. O hype surgiu do nada. E com isso, mas foi muito legal. Eu consegui um recorde de 150 mil de visualizações em um dia e 600 mil de visualizações em 7 dias. Mas infelizmente, sucesso dura pouco. Eu fui de 61 mil até 62.900. E infelizmente eu fiquei preso nos 62.900. Mas, ei, temos algo de estranho que tá acontecendo com o Vini. No dia 15 a gente tava se falando, né? Só que em semanas depois ele não estava falando mais. Isso porque o Vini ele anda mais ocupado do que anteriormente. Eu tava triste, mas pelo menos eu ainda conversava com a Angie, né? Pelo menos eu me sinto melhor estar com ela. Nesse mês teve 2 episódios. O episódio 56 agora utiliza uma nova fonte. Antigamente eu utilizava a fonte repetidamente. Agora tá com uma nova. E é um episódio com comemoração ao Dia das Crianças. E o episódio 57 foi lançado no final de outubro, dia 31, como comemoração de Halloween. Parece que a cada data comemorativa é um episódio. Pelo visto, eu não esqueci de nada, né? Setembro eu esqueci de alguma coisa, o episódio 55. De bônus, vamos falar sobre o episódio 55, que teve uma coisa nova. O portal foi evoluído, agora sim parece um portal de verdade. Antigamente era só um vortex. E esse episódio foi só de 3 minutos e apareceu o Goiás contra o Baus. Foi lançado no dia 23 de setembro. É só isso. Se eu não me engano, eu acho que não tem coisas que eu esqueci em outubro. Ah, lembrei. No dia final de outubro, eu fiz um conteúdo de farm. Eu fiz isso porque eu perdi a paciência, porque eu não conseguia fazer sucesso, eu tava sempre preso nos 63 mil de inscritos, eu não conseguia crescer. E ainda em 2 dias eu perdi 50 inscritos, e eu perdi mais de 100. Eu tive que fazer farm porque eu não aguentava mais. E também foi nesse mês que o Rondônia conseguiu 100 mil inscritos. Pelo menos eu consegui recuperar, né? Mas bora para novembro. Em novembro o Vini voltou. Finalmente eu tava feliz. E ele voltou a jogar Among Us. Isso me deixou muito feliz ainda. E isso pode fazer um retorno da minha infância que eu jogava Among Us com o Vini. Vocês acreditam que em novembro eu fiz mais farms porque eu perdi inscritos? Eu consegui 2.600 inscritos, ficando em quarto dos mais crescidos, que é desse ano. Também rapidamente foi lançado o episódio 58, que foi lançado muito rápido, só que dessa vez a parte separada. Foi no dia 2 de novembro.
E foi um episódio especial, Dia dos Finados. Nos primeiros dias eu tava falando com o Vini, só que depois de algum momento ele sumiu de novo. Eu acho que mês de novembro não aconteceu tantas coisas. Eu consegui chegar em 64 mil rápido. Em semanas eu flopei, fiz outro farm e fiz sucesso. Consegui chegar nos 65 mil inscritos. Eu consegui rapidamente ir direto 65.800. Consegui 600 inscritos em um dia, novamente. E também o Compatium foi banido. E também faz um ano que eu conheci o Andréu. E o Vini quase não falou nada naquele mês. E eu aproveitei para falar com a Angie. Novembro não teve tantas coisas que eu lembro e não aconteceu tantas coisas. Mas já que eu não sei de tantas coisas que aconteceu, vamos logo para dezembro. Chegamos no último mês do ano de 2025. E o mês de dezembro sempre é bom, porque é Natal, férias. Nos primeiros dias eu cresci. Mas uma coisa, como o Vini não estava mais falando comigo naqueles dias, já faz um mês que ele não fala comigo, eu atualizei as notas, que é as notas dos meus amigos, e agora a Angie é a melhor amiga de todas. Embora eu já tenha ficado apaixonado, mas hoje em dia eu não sinto apaixonado. Também alguns dias depois o Vini voltou, finalmente. A gente se conversou. E eu evolui muito no período que o Vini não falava comigo e ele ficou impressionado. Eu pensei que ia acontecer uma briga, do Vini me brigar só por eu ser melhor amiga de todos da Angie, mas graças a Deus não aconteceu. Mesmo assim ele deixou eu ficar com a Angie. E a Angie ficou muito feliz por ser considerado como melhor amiga de todos, porque ela me animou, eu fiz os desenhos e a gente se conversou. E ela fala espanhol, mas fica tranquilo, ela sabe falar muito bem português. Só que eu não sei falar espanhol. E finalmente, no dia 5 de dezembro, eu finalmente fiquei de férias. Infelizmente não foi no dia 3, porque dia 4 teve simulado e eu tive que ir pra escola para fazer o simulado. E aí depois, finalmente estou de férias. Ah, pelo amor de Deus, eu esqueci umas coisas em novembro. Episódio 58 completo lançado com uma nova voz da Mandy, um novo design da Mac e nova voz da Angie. Essas vozes que eu coloquei são grátis, são vozes novas grátis. E no episódio 59, que foi lançado no dia 27 de novembro, foi um episódio muito longo, foi um episódio de 9 minutos. E também as lutas foram evoluídas. Uma nova personagem apareceu, a Jade, que é dessa vez brasileira, não é que fala espanhol. E o Davizinho tinha voltado já depois de anos. Mas agora, depois de acabar o episódio 59, o seu sucessor segue. Já estamos chegando no episódio 60. O que há de especial no episódio 60? Foi o episódio que eu revelei desde março de 2024. A sua primeira logo era desse jeito. E a outra logo que eu evoluí, agora o texto está colorido. E agora a logo do episódio 60 é desse jeito. Uma estrela cadente arco-íris e a logo colorida. Essa logo representa a Super Guerra 6 e também os gatos coloridos, os irmãos da Kate. Em 1º de dezembro o episódio 60 já está em produção. E a retrospectiva que também estou produzindo hoje em dia. E também o Compatium finalmente consegue recuperar o canal de volta. Antes do episódio 60 começar, aconteceu várias coisas. Quando eu postei um short de farm, isso fez com que o mês de dezembro se tornasse a fase mais crescida do ano de 2025. E eu tinha conseguido 1000 inscritos em um dia. Nossa, faz tempo que eu não ganho essa quantidade. E ainda rapidamente eu fui de 68 mil para 70 mil. Foi muito rápido, eu fui de 60 mil para 70 mil em 3 meses.
Foi muito bom essa parte. O especial, infelizmente, eu não vou poder falar em 2025, porque o especial só vai lançar muito atrasado, porque é tanta produção de vídeo que eu não vou nem conseguir fazer especial, porque no dia 25 é o lançamento do episódio 60, no dia 31 é o lançamento da retrospectiva, e não tem como, eu vou ter que deixar esse especial para 2026. Eu não sei se eu tenho coragem de falar, mas infelizmente o Vini me despediu porque ele não estava se sentindo bem com essa amizade. Mas e o Caio na animação? Ele ainda vai ser produzido, porque o Vini ele pediu para não cancelar a série ainda. Agora vamos para a parte mais boa. E no dia 25 de dezembro, o dia do Natal, chegou ele, o episódio 60, o episódio mais lendário. Umas lutas foram melhoradas. Meu Deus, cara, fazer episódios em dezenas não é fácil. Dá muito trabalho. E o episódio 60 tem que ser muito desenvolvido, já que vai ser o final da temporada 3. E também quando chega no final do episódio 60, chega o Natal. O especial de Natal. Eu juro pra vocês que foi mais tenso do que fazer o episódio 40. Porque o episódio 40 foi de 15 minutos. E o episódio 60 foi mais do que isso. E enfim, chegamos no dia 31 de dezembro, onde eu postei esse vídeo que tá rolando. A retrospectiva de 2025. O último vídeo desse ano de 2025. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo, por favor galera, eu quero que deixe o like e se inscreva, porque esse vídeo deu muito trabalho de fazer. Foi um vídeo bastante longo. Foi muito mais longo do que 2024. Eu não sei se eu me atrasei um pouco, ou será que 2025 aconteceu mais coisas do que 2024. Mas então, eu tô muito feliz por me acompanharem nesse ano. Que venha 2026 o melhor ano de todos. Vai ter muitas coisas boas. Copa do Mundo. E ano de 2026 vai ser o melhor ano, na minha opinião. A parte pior é que infelizmente eu vou pro ensino médio em 2026. E eu posso andar mais ocupado e eu não vou nem conseguir postar shorts todos os dias. Mas eu vou tentar uma meta. A minha meta é tentar chegar a 100 mil inscritos antes do 2026 acabar. Eu só espero que dá certo. Então, muito obrigado por assistirem até o final. Por favor, deixa o like e se inscreva. Eu já falei, deu muito trabalho. Um feliz ano novo 2026 e boas festas.